Então vamos lá, o 2, consciência parcial. Consciência parcial na mediunidade. A consciência parcial durante a mediunidade de incorporação ou psicofonia representa um estado intermediário entre a consciência plena e a inconsciência total. Nessa condição, o médium mantém algum nível de percepção do que está acontecendo, mas não tem controle completo sobre as suas ações ou palavras. Então vamos explorar detalhadamente as considerações sobre a consciência parcial. A parcial seria semiconsciente, né? Então você tem percepção de algumas coisas você lembra, outras coisas você não lembra. Você vai tentar, às vezes o guia quer ir para um lado, você quer ir para o outro, você vai sentir o puxão, né? Ou às vezes você quer falar alguma coisa, a entidade fala, você vai ter flashes, vai apagar algumas coisas, outras não. Principalmente magia e fundamento. Geralmente a entidade vai fazer um trabalho ali e vai te apagar, porque às vezes você vai ficar com receio, né, com medo, vai achar que não é você. Então, o médium semiconsciente, ele participa, mas meio a meio, né? Assim, podemos dizer que o médium consciente está trabalhando, a entidade está encostada, né? Mas está encostado. O médium semiconsciente, ele já vai participar junto com a entidade em apagões, às vezes sim e às vezes não. Característica da consciência parcial. Percepção fragmentada, né, que eu estava falando ali. O médium pode ter uma percepção fragmentada ou esporádica dos eventos durante a incorporação. Ele pode se lembrar de partes do que foi dito ou feito, mas essas lembranças geralmente são incompletas ou nebulosas. Então, aquilo que eu falei, né? Ele pode ter momentos de apagão, ou de o que ele está ouvindo, acompanhando, até para o seu próprio aprendizado. Nesse ponto eu concordo, né? Eu só não concordo porque criaram um conceito radical de que todo mundo tem que ter consciente, porque tem a responsabilidade mediúnica. Eu acho que tanto o consciente, o semiconsciente e o inconsciente, a responsabilidade é maior, porque essa responsabilidade não vem do grau de incorporação, ela vem do grau de moral, de caráter, de fundamento, de doutrina. Então, tem contextos por aí que estão falando, mas não tem lógica. Para mim, não tem muito sentido, não. Né? Controle limitado. Olha lá. Controle sobre as ações e palavras é limitado. O médium pode ter uma vaga sensação de estar observando ou participando, mas sem o poder de intervir conscientemente no processo. Um exemplo aqui, né, que eu já fiz o laboratório com alguns, mas o teste que você pode fazer maior aqui é a incorporação de preto velho. Geralmente, né? Que nem no meu terreiro eles ficam abaixadinho, arcado. Eu já tentei levantar e não conseguia e doeu as costas. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uns laboratórios com respeito para a gente entender essa conexão. Então, a maioria dos filhos aqui que fica na dúvida, eu falo, pá, gira de preto velho. Aí eu falo, tenta levantar. Não consegue. Então, assim, você tem um controle parcial. Você sabe que tá com preto velho, mas você não controla o peso, né? Aquela que fica, né, bem agachado ali, porque a própria energia e o plasmado seria o plasma da próprio guia com aquela roupagem que ele está utilizando. Sensações mistas. Durante a incorporação, o médium pode experimentar sensações físicas ou emocionais provenientes tanto do espírito comunicante quanto de sua própria mente. Isso pode gerar uma mistura de sentimentos que o médium precisa interpretar após o transe. Então, tem sensações, né? A gente costuma dizer que o guia, né, ele está muito evoluído. E ele não se deixa abalar por qualquer situação. Mas eu já vi no meu terreiro e eu acredito que o espírito, a gente trabalha com o espírito, de quem foi encarnado. Então existem algumas emoções, os próprios espíritos sentem emoções.
E às vezes o médium pode sentir que é dele ou é da entidade. Às vezes é da entidade, aquela vontade de chorar sem saber por quê. Ou um caso ali, você está acostumado a trabalhar, uma enfermeira trabalha no hospital, vê de tudo. De repente vai num terreiro, aparece uma criança ali e esse médium pode sair um pouco de lágrima, chorar, incorporado. A entidade. Então a gente precisa entender. A entidade não é um robô. A entidade era um espírito que foi encarnado, que tem sentimentos, sensações também, Depende do que ela quer demonstrar naquele momento. Benefícios da consciência parcial. Então, a proteção psíquica. A consciência parcial pode servir como uma forma de proteção para o médium, pois ele não está completamente ausente, permitindo que sua própria psique mantenha um certo grau de defesa contra influências potencialmente perturbadoras. No caso, que a gente fala com os Exus e Pombagiras que a gente vê por aí, xingando, ofendendo, ficando bravo, brigando com o outro, Então, existem interferências que podem interferir nessa comunicação. Então, tanto a consciência plena e a parcial exige um cuidado, um controle psicológico e um grau de estudo muito, muito maior, muito mais elevado para poder se livrar dessas situações. Muitos médiuns, que a gente fala, o semiconsciente, que é o mais... Eu acho que é o que mais tem por aí, Não sei se está todo mundo consciente. Está com a entidade e acha que já vai passando na frente. Então, tem até casos que a gente já viu aí, Aqui, geralmente Exu e Pombagira dá boa noite, depende da casa. E aí vem uma entidade de uma linha que cumprimenta de outra forma, e esse médium vai falar a mesma coisa que o Exu fala. Então, o que acontece? Aí é ele, não é a entidade, porque se todos os guias falam salve, por exemplo, salve Nosso Senhor do Bonfim, aí um vai lá e dá boa noite, não é que é regra geral, mas fica meio, o médium está atravessando, porque a entidade não soltou, a entidade vai falar da mesma forma que os outros do grupamento. Então a gente tem que ficar atento, Aprendizado e desenvolvimento. Este estado permite ao médium ganhar experiência e gradualmente desenvolver a sua capacidade mediúnica. Com o tempo, ele pode aprender a aumentar ou diminuir o grau de consciência conforme necessário, aprimorando sua habilidade de comunicação com os espíritos. Então, aquilo que eu falei. Dependendo do tempo de vivência, esse guia pode apagar o médium aos poucos e ele pode se tornar inconsciente. Validação da experiência. A possibilidade de reter fragmentos da experiência pode ajudar o médium a validar as mensagens recebidas. As lembranças, mesmo que parciais, podem ser discutidas e analisadas posteriormente, facilitando o discernimento sobre a autenticidade e a qualidade da comunicação. Muito importante a gente estar sempre ligado na comunicação, entender o que o consulente foi buscar e o que a entidade passou, se tem sentido e lógico. Isso aí é uma questão muito séria que a gente tem que estar atento. Desafios da consciência parcial. Interpretação confusa. As lembranças fragmentadas podem ser difíceis de interpretar. O médium pode ter dificuldade em distinguir entre suas próprias impressões e as mensagens dos espíritos, o que pode levar à confusão e mal-entendido. Então, assim, é ter muita fé e confiança, porque pode trazer mal-entendido. Ah, mas falou aquilo, não, mas foi você, não, foi o médium, não foi eu, foi o guia. Então, é o que eu falei, a cautela, pé no chão, ter firmeza. Enquanto você não estiver firme com a entidade, não adianta querer dar consulta, falar, abrir a boca. Eu digo sempre, abre a boca depois que já estiver firme, porque vai sair besteira. E muitas vezes a maioria é sua, não é da entidade. Vulnerabilidade e interferência. Embora ofereça alguma proteção, a consciência parcial ainda deixa o médium vulnerável a interferências externas, tanto de espíritos perturbadores quanto da influência dos ambientes. Eu estou repetindo parcial, desculpa. Necessidade de supervisão. Médiuns que operam em estados de consciência parcial frequentemente requerem a presença de um dirigente ou supervisor experiente, que possa ajudar a orientar e proteger o processo de incorporação
garantindo um ambiente seguro e harmonioso. Aqui a supervisão seria o desenvolvimento e, lógico, nós como dirigentes, com nossos guias, nós estamos de olho em tudo que está acontecendo no terreiro, principalmente o guia. Às vezes a pessoa está lá na ponta, a entidade vai e fala, ó, isso, não, isso sim. Então, até que esse médium traga uma segurança, até que nós sintamos a segurança desse médium para ele dar consulta, e aí ele vai caminhar sozinho. Mas isso faz parte do processo de aprendizado, igual o professor. Você está estudando, e daqui a pouco tem uma prova, e você tem que, vai bem na prova? Não, então vamos fazer de novo. É a mesma coisa. Não existe, a religião de Umbanda não existe faz de conta, né? Não existe mais ou menos, pode ser. A Umbanda é uma coisa muito séria, a gente trata com consulta, a gente trata com pessoas que vão em busca de orientação das mais diversas. Por isso que fala consulente. Então não é qualquer um que vai sair falando coisa sem saber, né? Isso não é bom. Preparação e foco. Práticas de preparação, como a meditação, né? Prece, autoconhecimento, é a mesma questão, né? Foco, clareza em estados de trânsito parcial. Tá ligado no que está fazendo.